Olá, mulher de Deus, meu nome é Delani Lopes. Eu quero ler com vocês o livro de Ruth. Se por acaso você nunca leu esse livro, eu quero ler e comentar com vocês algumas coisas muito específicas que o Espírito Santo ministrou no meu coração dessa última leitura que eu fiz. Então eu já ouvi muitas ministrações sobre Ruth, pregações, eu já tinha lido algumas vezes, eu ouvi esse livro no YouTube. Da última vez, que foi mês passado, o Espírito Santo falou umas coisas tão específicas e tão diferentes que eu nunca tinha ouvido ninguém pregar e ninguém falar. Então, eu senti de compartilhar com vocês essas coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo. Então, eu vou ler o capítulo 1. A versão que eu estou usando aqui é a NVA. É a única versão que eu conheço da Bíblia que é livre de direitos autorais, para que eu possa ler aqui no YouTube. Então eu vou ter que ler ela no meu notebook para poder gravar para vocês. Então por isso que o vídeo está um pouquinho fora de foco, mas é para eu conseguir ler aqui no meu notebook. Vamos lá? Capítulo 1 de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá mudou-se para a terra de Moabe com sua mulher e 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa era Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram à terra de Moabe e habitaram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos. Seus filhos tomaram como esposas mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. Eles ficaram ali por cerca de 10 anos. Então ambos, Malom e Quilion, morreram, ficando Noemi desamparada do seu marido e de seus 2 filhos. Então Noemi decidiu ir embora de Moabe com suas noras e retornar para Judá, porque ela ouvira na região de Moabe que Yahvé havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então deixou o lugar onde vivia com suas 2 noras e juntas caminharam pela estrada a fim de retornarem à terra de Judá. Noemi disse para suas 2 noras: Ide e voltai, cada uma de vós, para a casa de vossas mães, que Yahvé vos trate com a mesma bondade com que tratastes vossos falecidos maridos, e a mim também. Que o Senhor permita que cada uma de vós encontre descanso na casa de um outro marido. Então ela as beijou e choraram em alta voz. E disseram: Não, nós retornaremos contigo para junto de teu povo. Mas Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que haverias de vir comigo? Poderia eu ainda ter filhos em meu ventre para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, parti, ide em vosso próprio caminho, porque eu já estou muito velha para ter um marido. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite e então tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Haveríeis de esperar por eles sem vos casardes? Não, minhas filhas, isso me entristece grandemente, muito mais que vos entristece, porque a mão de Yahvé se voltou contra mim. Então suas noras novamente choraram em alta voz. Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth agarrou-se a ela. Noemi disse: Ouve, tua cunhada está voltando para seu povo e para seus deuses. Volta tu também com ela. Mas Ruth disse: Não me faça ir para longe de ti, porque onde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que Yahvé me castigue ainda mais se alguma coisa que não seja a morte venha a nos separar. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, parou de discutir com ela. Então as 2 viajaram até chegarem à cidade de Belém. E aconteceu que quando elas chegaram em Belém, toda a cidade se comoveu a respeito delas, e as mulheres perguntavam: Seria essa Noemi? Mas ela lhes disse: Não me chameis Noemi, mas me chamai Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu parti na fartura, mas Yahvé trouxe-me de volta para casa de mãos vazias. Então por que me chamais Noemi, visto que Yahvé condenou-me, que o Todo-Poderoso me afligiu? Então Noemi e sua nora Ruth, a Moabita,
retornaram da terra de Moabe. Elas vieram para Belém no começo da colheita da cevada. Esse texto é forte, é emocionante e o Senhor ministrou comigo algumas coisas. Vocês percebem que nessa versão que eu li para vocês, NVA, eles falam, não colocam Deus, né? Eles colocam Yahvé, que é o nome em hebraico. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração de específico para mulheres que são solteiras, divorciadas, viúvas, né? Especificamente. Noemi, ela se casou e foi Elimeleque que tomou a decisão de ir para Moabe. A partir do momento que ela é uma mulher casada, ela precisa se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça espiritual da esposa. E ela não teve escolha, né? Naquele tempo, as mulheres não tinham essa coisa que tem hoje, né? De não, eu não quero ir e bater o pé e fazer de tudo para convencer o marido, fazer chantagem emocional para que ele mude de ideia e faça a vontade dela. Naquele tempo, as mulheres eram extremamente submissas. E ela simplesmente tinha que arrumar as coisas dela e ir. Não dependia da vontade dela. Ele não perguntava também a opinião dela. O que você acha? A gente vai para Moabe ou não? Então, eu aprendo nessa parte, né, desse primeiro capítulo, que a mulher ela precisa escolher muito bem com quem ela vai se casar. Sim, escolher. Por quê? A partir do momento que ela se casar, ela terá que ser submissa conforme a palavra. E ele é o cabeça espiritual, então se ele tomar uma decisão, vamos mudar de cidade, vamos mudar de país, vamos mudar de igreja, vamos ser missionários em tal lugar porque Deus está me chamando, a esposa, sendo submissa ao cabeça espiritual, ela terá que ir, né? Então, para cumprir a palavra e para estar debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus. O Espírito Santo ministrou muito forte isso no meu coração, que nós devemos escolher muito bem com quem vamos casar. Escolher mesmo, esquecer aquele ditado do mundo, né, que quem muito escolhe acaba sendo escolhida. Isso é um ditado do mundo, e nós mulheres cristãs não vivemos dos ditados do mundo, a gente vive da palavra, né? E então sim, nós temos que escolher, conhecer muito bem a pessoa. Orar muito antes de casar, jejuar, pedir conselhos, principalmente para os pais, né? Nossas autoridades, pedir conselho para pastor, pedir conselho para seu líder, sua líder. Ouvir o que as outras pessoas estão dizendo, amigas, conhecidos seus, parentes. Observar o que eles estão falando. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo falando, abre o olho. Você tem certeza que você vai casar com ele? Olha, pensa bem. Tudo isso indica, né, que provavelmente todas as pessoas estão vendo algo que você não está vendo. E nós precisamos conhecer também muito bem a família, né, do noivo, do pretendente. Porque a família vai mostrar também como ele trata, a família vai mostrar quem ele é e como ele vai te tratar no futuro. Então essa palavra é muito específica para solteiras, divorciadas e viúvas, porque no momento eu estou divorciada e o Espírito Santo tem falado comigo através da Bíblia, né, sobre a minha futura escolha. Precisa ser regada de muita oração e bastante tempo para se conhecer, né? Porque no início do relacionamento é muito fácil esconder os defeitos, fingir, né, ser uma pessoa melhor do que se é. Com o tempo, a pessoa não consegue disfarçar. Vai ter algum momento que vai mostrar quem realmente ela é. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando, né, que quando é de Deus, as pessoas podem se casar em um mês. Se conhecer, noivar e casar em um mês. Ou 3 meses, né? Mas isso é muito perigoso. Precisa ter muita confirmação de Deus para fazer uma coisa dessa. O ideal é realmente conhecer a pessoa por bastante tempo, orar muito, até ter absoluta certeza. Porque a partir do momento que casou, terá que se submeter, né? Assim como Noemi. Ela teve que ir para Moabe
E ela pagou um alto preço, né? Por quê? Ela ficou viúva, os 2 filhos resolveram se casar com moabitas. Por quê? Se os 2 filhos foram morar em Moabe, o natural é que eles realmente conhecessem alguém e casassem. Só que a Bíblia já tinha mostrado antes que Deus já tinha proibido, né, os israelitas de se casarem com pessoas de outros povos. E eles desobedeceram essa orientação de Deus e se casaram com moabitas. O que aconteceu? As 2 não geraram filhos, vocês podem perceber, né? Que está escrito aqui que eles ficaram ali por cerca de 10 anos e nenhuma das 2 gerou filhos. Então, quem abre a madre é Deus. E ele vai abrir a madre se o casamento estiver debaixo da bênção dele, né? Mas como Deus já tinha orientado os israelitas a não se casarem com pessoas de outros povos, elas 2 não tiveram filhos. E aí acabou essa situação dos 2 morrerem e ficarem 3 viúvas e sem filhos. Porque naquele tempo, só quem podia trabalhar eram os homens. As mulheres não podiam trabalhar. Elas não podiam simplesmente, somos 3 viúvas, vamos abrir então um empreendimento, né? E a gente se sustenta, não tem problema. Não, as mulheres não podiam trabalhar naquele tempo. Elas dependiam dos homens. Então, se elas tivessem filhos, homens, já estaria garantido o futuro delas. Não, a gente tem filhos homens, eles vão trabalhar e vão nos sustentar. Era sempre um homem que sustentava, tá? E Deus não abençoou esse casamento, os 2 casamentos, e não abençoou elas com filhos. Então, para vocês verem como Deus leva a sério aquilo que ele fala e a sua escolha do casamento também. Não é assim, eu escolho quem eu quero e pode ser de outra religião, pode ser de uma religião parecida e contanto que eu faça tudo direitinho, né? E vou lá, caso na igreja, peço que orem por mim, Deus vai abençoar. Não é assim, tem os princípios, né? A Bíblia fala tão claramente do jugo desigual, tão claramente. Então, quando eu falei de escolher bem, é de conhecer bem a pessoa, mas você precisa respeitar esses princípios que o Senhor já colocou na palavra dele, né? Os israelitas eram para se casar com israelitas, pessoas que temessem ao mesmo Deus. Então, na nossa escolha do casamento, temos que levar muito a sério a questão do jugo desigual. Hoje em dia, muitas pessoas estão colocando isso como se fosse, eu não sei direito o que é jugo desigual, esse daqui tem uma religião muito parecida, né? Também usa a Bíblia, então vou casar porque a pessoa também usa a Bíblia. Não pode ser assim. Tem que ser realmente uma pessoa que tema ao único Deus vivo e verdadeiro e a Bíblia conforme fiel aos originais, né? A Bíblia que tem 66 livros, que não foi acrescentado mais livros, né? Que adora somente a Deus e não a mais ninguém, né? Então o Senhor leva a sério a questão do casamento, a questão de abençoar a sua escolha. Pode ver que eles não foram abençoados com filhos, porque os filhos são bênção do Senhor, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E eles não foram abençoados com essa herança e morreram. A Bíblia não fala do que eles 3 morreram, né? Mas a Noemi toma então a decisão de voltar para o lugar que é a casa do pão, né? O lugar da bênção, o lugar da adoração ao Senhor, o lugar de estar entre o seu povo. E aí acontece, né, a despedida delas, que é bem dramática, né? Mas é muito interessante, gente, essa parte da despedida. E o versículo 8, a Noemi fala, né, para as 2 noras dela: voltai, parti, né? Vão para a casa dos seus pais. E ela faz uma bênção aqui. Ela faz uma bênção para as 2 e libera elas mesmo para voltarem. Ela não estava só assim fazendo um drama para ver se elas ficavam. Não, ela queria mesmo que elas fossem e casassem de novo e fossem felizes, né?
Deixa eu ver onde ela abençoa. Ela abençoa, sim, no versículo 8 mesmo. Que Yahvé vos trate com a mesma bondade com que tratastes vossos falecidos maridos e a mim. Então esse versículo ele é tão lindo, porque aqui mostra que as duas trataram os maridos com bondade. E o que isso gerou? Gerou a bênção de Noemi. Né? Noemi era uma autoridade sobre elas, como sogra. E Noemi abençoa elas. Então, olha a importância de tratar bem, com bondade, o marido. Né? Isso gera bênção até mesmo se eles falecerem, porque a sogra, ela reconheceu que elas trataram com bondade os filhos dela e abençoou. Podem ir em paz e encontrarem outra pessoa e se casarem. É muito interessante a palavra dizer isso, né? Que elas trataram com bondade os maridos. Elas deram um bom testemunho. Se elas tivessem sido más esposas, elas não receberiam a bênção de Noemi. E aí ela fala, vocês trataram bem os meus filhos e a mim. Então essa parte é muito forte, porque existe sim muitas brigas entre sogra e nora. Os estudos, né, que eu já ouvi, dizem que a relação mais difícil entre os seres humanos é de sogra e nora, tá? Então, talvez por serem mulheres também, né, porque tem uma rivalidade de meu filho, não, mas é meu marido, quem ele ama mais, será que ele me ama mais ou te ama mais, né? Mas fui eu que gerei, fui eu que coloquei no mundo, ele passou mais tempo comigo do que com você, como é que ele vai te amar mais do que a mim, que coloquei ele no mundo? Então existe esse estudo que fala que é a relação mais difícil. Só que nós que somos mulheres cristãs, não podemos simplesmente pegar esse estudo e falar, realmente é muito difícil mesmo e não vai ter jeito da gente se entender, né? O Espírito Santo ministrou muito no meu coração a respeito de respeitar a sogra como uma autoridade sobre a nossa vida e tratar ela com o máximo de bondade, como se fosse realmente a nossa mãe. Então é lindo, né, de ver que Noemi reconhece, olha, vocês me trataram com bondade e por isso ela abençoa as noras. É muito sério nós como mulheres de Deus nos darmos bem com a futura sogra, tá? Porque Deus, ele está vendo isso. Ela é uma autoridade sobre ela se torna uma autoridade sobre a nossa vida a partir do momento que nós casamos. Então, eu não tinha essa noção de autoridade até ler essa última vez o livro de Ruth, o mês passado, e o Espírito Santo ministrar sobre a minha vida. Que eu entendia que a autoridade sobre mim eram meus pais. Meus pais, meu futuro marido, sim, é uma autoridade espiritual. Meu pastor, minha pastora, são autoridades espirituais sobre mim. Eu nunca tinha tido essa noção de que a sogra e o sogro também são autoridades sobre mim. E foi muito profundo, né, o Espírito Santo falando comigo que quando eu fizer a minha escolha, quando o Senhor me apresentar aquele que Ele tem para mim, eu preciso entender desde o primeiro momento que a mãe dele será uma autoridade espiritual também sobre mim. E tratar sempre com bondade, independente de como ela me tratar ou te tratar. Porque nós obedecemos a Deus e Ele está vendo isso. Independente de como a pessoa te trata, se ela vai te ver como uma rival, que vai pegar o filho dela e vai levar, né, o filhinho dela que estava ajudando, não importa como ela te vê ou como ela te tratar, o que importa é você respeitá-la como autoridade, como se fosse sua mãe, né? Foi isso que Deus ministrou comigo forte nesse livro de Ruth, especificamente nesse primeiro capítulo, foram esses pontos que eu queria focar com vocês, tá? Especificamente para mulheres solteiras, divorciadas e viúvas, porque existem muitos ensinamentos no livro de Ruth,
Para cada pessoa, se fosse uma mulher casada, uma mulher com filhos, teriam outros ensinamentos. Só que o que Deus ministrou comigo foi específico para essas pessoas, das quais eu faço parte no momento, né? Pois estou divorciada e esperando no Senhor o cumprimento da promessa que Ele já me fez, que Ele tem alguém para mim. E eu estou me preparando para isso. E uma das formas de se preparar é ler a palavra, e na palavra o Senhor já vai ministrando como que vai ser o meu futuro casamento e como eu devo tratar a minha futura sogra com todo o respeito, como se fosse minha mãe. Então, é isso que eu queria falar nesse momento sobre o capítulo 1 de Ruth. E agora vou gravar o capítulo 2, acompanhe essa leitura e esses estudos, que no capítulo 2 tem muito mais coisa que o Espírito Santo ministrou, tá bom? Beijo, Deus abençoe sua vida, se inscreve no canal para você acompanhar toda a série de Ruth e comenta, compartilha. Se você lembrou de alguma mulher que é solteira, divorciada ou viúva, compartilha esse vídeo e essas coisas que o Espírito Santo me ensinou, tá bom? Deus abençoe.